Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar Senac. Hoje nós estamos com um tema muito interessante para a tua trajetória profissional. Nós vamos falar sobre o futuro, sobre a inovação e sobre as competências que nós precisamos para esse futuro. Para isso, nós estamos com duas convidadas mais que especiais. E eu vou convidá-las para se apresentarem brevemente, para que vocês conheçam qual é o contexto sobre o qual nós estaremos hoje. Eu vou começar com a Camila. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, falasse um pouco sobre o teu histórico. Legal. Bom, eu sou graduada e mestranda em Design pela FAUSP, eu sou gerente de inovação na MJV, uma consultoria de inovação e tecnologia. A gente trabalha com grandes corporações, desenvolvendo novos produtos e serviços e apoiando eles em transformação cultural, transformação digital. Bom, e é isso. Muito bom. Obrigado, Camila. Nós estamos aqui também com a Cristiane. E a Cristiane ela vai se apresentar um pouquinho para que vocês conheçam qual é o contexto dela. Boa noite, meu nome é Cristiane, sou formada em Marketing e pós-graduada em Gestão Estratégica da Inovação pelo Senac. Hoje trabalho na 2 Bem-Estar, que é uma divisão da empresa 2 Works, e hoje gerencio a unidade. Muito bom, seja bem-vinda também, Cris. Vai ser um bate-papo aqui entre amigos, né, porque eu tenho a certeza de que esse tema ele instiga e vocês, sem dúvida nenhuma, vão conseguir trazer contribuições, tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, mas também do ponto de vista de como que a pós-graduação pode contribuir, né, para competirmos nesse mercado. Para vocês que estão nos acompanhando, não esqueçam, podem colocar já as perguntas. Não se esqueçam, né, de colocar em hashtag antes da pergunta para que a nossa equipe aqui consiga selecionar, né, coloque o nome também e a localidade da qual vocês estão enviando as perguntas, tá bom? Então hashtag antes das perguntas. Tá? Antes da gente começar, né, a discussão e ouvir as nossas convidadas, eu quero trazer para reflexão como que a educação tem mudado nos últimos anos. Tá? Então, em particular, no passado recente, muitas pessoas acabavam procurando a educação formal, a graduação, a pós-graduação, por motivo de ter o diploma, né, para ter uma estabilidade nas suas atividades profissionais, né, para ter um emprego. E hoje esse perfil tem mudado. Né? Hoje as pessoas procuram a formação, graduação, pós-graduação, também buscando satisfação, porque cada vez mais nós precisamos trabalhar com um propósito. E dentro desse propósito está a nossa satisfação. Então, propósito como sendo algo importante, né, na busca dessa formação. Né? E além disso, outro ponto fundamental, a transformação. Cada vez mais estamos numa sociedade, estamos numa economia que tem se transformado, que tem mudado cada vez mais rapidamente. E como que esse profissional ele se inclui dentro dessa nova realidade? Então, transformação, como habilitar esse profissional para que ele consiga ser competitivo dentro desse cenário. Então, não mais a questão da estabilidade apenas, ou do diploma apenas, mas essa questão do propósito, da satisfação e também, de outro lado, a transformação. Como sermos adaptáveis, como sermos cada vez mais rápidos para as mudanças. Tá? Então, acho que esse é um contexto importante quando nós falamos, né, de pós-graduação. Tá? Aí eu vou fazer o convite para a Camila, para que ela fale um pouquinho sobre a experiência profissional dela, né, nessa temática de inovação, mas a gente quis trazer a Camila, eu tenho acompanhado o trabalho brilhante que ela tem desenvolvido no mercado, para dar um pouco do depoimento de quais são as competências que ela vislumbra, né, no profissional, como que ela tem visto sobre a capacitação dos recrutadores, no sentido de processos seletivos, enfim, eu vou convidar a Camila para falar um pouco mais sobre como que o mercado está enxergando esse futuro. Camila, por favor, 10 minutos. Perfeito.
Bom, acho que contando um pouquinho, né, da nossa expectativa, talvez, no mercado de trabalho, o que a gente tem buscado nos profissionais. Lá na minha atuação na MJV, eu trabalho diretamente com o recrutamento das equipes, a composição de quem que vai desenvolver os projetos. E acho que o que a gente mais tem buscado é a capacidade analítica e crítica dos profissionais. Então, independente da tarefa dele, se é alguém de tecnologia ou do design, ou, enfim, está trabalhando como antropologia ou jornalismo, independente, lógico, né, da capacidade técnica, a gente espera que a pessoa, enfim, seja excelente, né, no seu trabalho no dia a dia, mas eu entendo que isso é um pouco do que todo mundo espera, né, é o que a gente está buscando. Mas cada vez mais a capacidade de entender o ambiente em que ele está inserido, qual que é o propósito do trabalho dele, como ele se relaciona com os pares. Então, é muito do porquê que eu estou fazendo essa tarefa, né? Não é porque o meu chefe mandou, eu preciso executar esse projeto, ou eu preciso entregar isso para aquela empresa. Mas ter uma análise crítica, será que faz mesmo sentido isso aqui? Como que eu posso melhorar esse processo? Mas espera, eu tenho uma bagagem que dá para incluir isso aqui, eu posso fazer esse trabalho diferente. Enfim, criticar mesmo o dia a dia de trabalho, acho que cada vez mais a gente tem automatizado, né, enfim, com dados e, enfim, é toda a tecnologia por trás hoje das nossas tarefas. E agora, o trabalho do dia a dia braçal, acho que, assim, muita coisa a digitalização está dando conta. Então, o que eu preciso do ser humano? Eu preciso que o cara coloque coração ali e coloque análise crítica em cima do que ele está fazendo. Além disso, acredito que cada vez mais a gente busca equipes que tenham autogestão, né? Pessoas que consigam se autogerir, controlar o seu tempo e determinar quais tarefas ele vai fazer em seguida. Então, hoje a gente inclusive tem tido um pouco dessa quebra de expectativa, acho que no recrutamento. Então, a gente procura muito por isso e a gente ainda vê pouco. Tanto que é muito comum um candidato que a gente valoriza muito, muitas vezes é o cara que foi empreendedor. Porque esse cara, ele já foi dono do negócio, ele já teve que se virar, ele já vendeu, ele, né, desenvolve tudo ao mesmo tempo e ele precisa pensar duas vezes antes de se arriscar. Então, esse cara geralmente tem características muito, muito interessantes, assim, para dentro de organização. Tanto para tocar projetos, como até o próprio intraempreendedorismo, né? De trazer iniciativas e gerar iniciativas internas. Então, acho que, por mais que a gente já esteja falando disso há algum tempo, né? Sobre as capacidades emocionais e, enfim, psicológicas também das pessoas, mas eu sinto que a baia sumiu há muito tempo, né? O mercado está cada vez mais open office, então todo mundo se vê, todo mundo trabalha junto, mas as pessoas ainda estão muito no seu mundinho, então ainda se preocupam muito em executar a minha tarefa desse jeito, com excelência, mas assim, eu faço o meu, a partir daqui é o outro que assume. E cada vez mais a gente tem relações mais integradas no trabalho, né? A gente não constrói mais coisas sozinho. Hoje a gente, na área de inovação da MJV, a gente tem trabalhado bastante em conjunto com o RH, inclusive, né, de como a gente consegue inovar, inclusive, no processo seletivo, né, de como a gente traz essas pessoas para dentro. Então, eu que me via trabalhando com design de serviço, né, por um bom tempo e preocupada com produtos e serviços, agora eu estou olhando para o RH, assim, vamos fazer alguma coisa junto aí e tal, vamos desenvolver projeto. Então, e aí a gente sempre tenta ouvir um pouquinho da experiência das pessoas. Então, mais do que adjetivos, ou eu sou pontual, perfeccionista, eu faço bem meu trabalho, eu sou comprometido, legal. Me conta uma história, me conta um pouco qual o projeto que você fez que te dá orgulho, o que você, enfim, teve que para você foi um grande êxito, ou não, ou que foi uma grande catástrofe, mas assim, você aprendeu pro resto da vida, me conta. E aí a gente consegue entender um pouco através da história das pessoas, né, como de fato ela lidou com momentos de crise, como de fato ela agiu diferente, né, em alguma situação inusitada, e acho que isso conta muito, né, óbvio que o portfólio, enfim, a bagagem, por onde a pessoa passou, tudo isso conta, obviamente, mas acho que isso é o arroz com feijão, né, a gente está em busca hoje de pessoas mais despachadas, talvez, e que consigam lidar com esses imprevistos, né, que a gente encontra. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para quem está se formando, buscando se especializar, enfim, a gente sai da graduação com uma carga muito técnica e acho que após, às vezes, é um momento muito da gente se encontrar como esse profissional, essas características mais pessoais mesmo, né? Então, como que eu me imponho, como que eu trago minhas ideias, como que eu interajo com outras áreas.
Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, seria aprenda a contar as suas histórias. Então, mais do que elencar vários adjetivos ou trazer vários cursos, conta uma história bem contada, assim, como que foi um projeto do início ao fim. Mostra que você conhece bem, né, a sua área e também as relações interpessoais. Então, contar um pouco dessa trajetória de quem você é, como você se expressa, eu acho que isso conta muito pra gente, ajuda a gente a conhecer melhor as pessoas, sabe? Acho que é um pouco isso, assim, do que a gente tem vivido de experiência. Excelente, excelente, Camila. Isso me remonta a um conceito que a gente tem, justamente falando sobre desenvolvimento de competências. Uma parte dessas competências é evidente que são competências técnicas. Então, consoante com a atividade que a pessoa vai desenvolver, são competências absolutamente necessárias, né? Do ponto de vista técnico, né, da construção. Só que tem um conjunto de competências, eu acho que você traz muito bem, né? Eu vejo que é uma angústia ainda que nós temos, né, no mundo corporativo, mas também no mundo educacional, que é como desenvolver as competências comportamentais, né? Eu acho que cada vez mais, né, a gente tem caminhado, talvez a gente tenha esquecido um pouquinho as questões comportamentais, e elas dizem muito sobre como vai ser o desempenho das equipes, né? Saber trabalhar em equipes, empatia, né? Você comentou, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que quando a gente começa a separar essas coisas, fica mais claro como que a pós-graduação pode contribuir, né? Então, hoje, e aí eu falo como coordenador de alguns cursos de pós-graduação na área de negócios, hoje nós tentamos trabalhar na pós-graduação não apenas mais aquilo que está no papel, no projeto pedagógico, em termos de competências técnicas, mas também essa vertente das competências comportamentais. E para a gente é um desafio, né, Camila? Você está trazendo um discurso do mundo corporativo, e o desafio é justamente porque, como não está no papel, não está no projeto pedagógico, nós não somos cobrados por isso, né? Teoricamente, nós somos cobrados pelo mercado, né? Quando a gente leva um aluno de volta para o mercado, né, formado lá na pós-graduação, como que a gente está entregando esse aluno? E a gente sabe que hoje não bastam apenas as competências técnicas, mas também as comportamentais. E já aproveitando, né, nós temos aqui já algumas perguntas chegando, e uma delas está aqui direcionada para você, Camila. Já vou aproveitar, né? Então não esqueçam, né, que para colocar pergunta, para a gente conseguir ler aqui, coloca uma hashtag na frente, tá? Hashtag, e aí coloca a pergunta, tá? A Tamires, de São João da Boa Vista, São Paulo, ela está perguntando, então, diante dessas mudanças que estão acontecendo, em termos de processo seletivo, em termos das novas competências, Camila, né? Então, eu acho que, muito olhando para o mercado, como se preparar, então, para essas mudanças que estão chegando? Tamires, de São João da Boa Vista. Perfeito. Acho que, bom, um pouco do que eu já falei, né, de como você se colocar, acho que muito mais do que trazer as competências técnicas, ou olha como ficou bom o meu trabalho, enfim, olha como é bonito o meu portfólio, mas principalmente o seu processo, né, o seu processo de construção, acho que, e também criar essa bagagem, acho que eu entendo que isso é uma grande dificuldade, quando a gente tem um portfólio já extenso, putz, eu tenho bastante história para contar, mas e quando eu não tenho o projeto, né, então acho que uma coisa muito bacana, acho que principalmente no design, né, é muito onde eu estou inserida, mas acho que isso vale para outras profissões, outras carreiras também, se lançar um pouco em projetos ousados, assim, que você tenha oportunidade. Então, ainda que você não tenha trabalhado em lugar nenhum ainda, é muito interessante executar projetos, ainda que seja pequeno, ainda que seja em parceria com alguém, ou faz algum experimento, enfim, acho que na área da programação a gente tem bastante isso, né, dá pra gente, vou lá construir meu próprio jogo. Então, acho que isso ajuda muito, como eu disse, né? Essa pegada do empreendedor, do cara autônomo, isso é muito rico, deixa a gente maduro muito rápido, né? Assim que eu saí da graduação, antes de sair no meu último ano de graduação, eu abri um escritório de design e a gente ficou por 5 anos tocando, eu e mais 2 sócios, tudo recém-formado. Então, foi uma loucura, né? Mas a gente cresceu muito. Então, acho que executar esses projetos, ousar, né? Então, vou fazer aqui, não sei se vai dar certo, não sei como é que vai ser, mas acho que desenvolver essas competências comportamentais, né, emocionais, como a gente falou, acho que
Lógico, tem a parte técnica, né, que você desenvolve e exercita, mas quando você está envolvido em um projeto de verdade, enfim, trabalhando em parceria, ainda que seja, sei lá, para o vizinho, para a mãe, não sei, mas coisas que te coloquem fora da tua zona de conforto e que você tem que se virar nos 30 ali. Acho que isso ajuda a gente a ficar mais esperto também e mais confiante, né? Quando a gente vai trocar uma ideia numa entrevista, a gente tem história para contar. Então, acho que pode ser um caminho interessante. Achei super oportuno, Camila, quando você coloca que, na verdade, a gente precisa continuar aprendendo eternamente, né? Eu acho que no passado recente, se nós pegarmos a geração, podemos ir à geração dos nossos pais. Acreditava-se que nós tínhamos um momento lá de formação, que era para ir para graduação, na escola, graduação. Tinha um momento de trabalho, né? Então passava anos trabalhando, tal, desenvolvendo, crescendo dentro da organização. E um momento de desfrutar, que seria a aposentadoria. Eu acho que cada vez mais nós estamos rompendo com esse modelo em que esses estados, eles não são tão estáticos como a gente imaginava que fossem. Então, ao longo da vida, a gente não vai parar de aprender. Ou seja, a nossa formação, ela é contínua. A gente não vai parar de trabalhar. Eu não estou nem falando pelas questões, né, do INSS, da aposentadoria em si. E aproveitar a vida, não precisa ficar reservado lá para quando a gente já tiver com os nossos cabelinhos brancos e tal. Então, eu acho que entender que a vida, né, e isso, claro, bate muito com a questão da vida profissional também, que, na verdade, nós precisamos saber mesclar essas três coisas ao longo da nossa trajetória profissional. Eu acho que isso muda um pouquinho o nosso senso, tá? De uma nossa compreensão sobre o que nós precisamos fazer da vida, né? Não é tão estático mais, tá? E pegando uma fala tua, né, que é esse aprendizado, né, precisa aprender, eu imagino que os canais, hoje nós temos à disposição um conjunto de canais, que sejam, né, podcasts, sejam webinários, como nós estamos fazendo aqui, livros, palestras, enfim, a própria internet, né, democratizou bastante nesse sentido. Eu acho que também cabe muito a postura protagonista né, desse profissional, de correr atrás das informações. E aí, veja, eu enxergo, né, nós estamos discutindo aqui a pós-graduação, eu enxergo a pós-graduação como um desses canais. Né? Eu acho que talvez não seja o único, mas é um dos canais que possa contribuir nesse sentido. Tá? Enfim, eu vou agora abrir para nossa outra convidada, Camila, mas assim, fiquemos aqui, porque tem várias perguntas aqui que já estão, que estão prontas aqui para você. Tá? Mas deixa eu abrir para a Cris. Cris, eu tenho acompanhado, enfim, o trabalho da Cris já há alguns carnavais, né, Cris? E eu acho brilhante a maneira como você tem construído, pelo menos no tempo em que nós conhecemos aí no passado recente. Eu acho brilhante a maneira como você tem construído a tua trajetória profissional, e eu queria que você justamente dissesse um pouco mais para o nosso público, contasse um pouco da sua história e atrelando a questão do empreendedorismo também, tá? As competências empreendedoras, tá bom? Cris, seja bem-vinda, uns 10 minutos aí para a tua fala. Ok. Bom, eu trabalho há 21 anos na empresa A2 Works. E nos últimos 2 anos, pós a pós-graduação, né, de Gestão Estratégica da Inovação, que eu fiz no Senac, eu fui convidada pelo meu diretor para poder abrir a divisão de bem-estar, que é a alocação de poltronas de massagem para o mundo corporativo. Então, ele teve essa dinâmica desse desafio, né, que ele me entregou, justamente porque após fazer a pós-graduação, ele percebeu que havia um interesse, um pouco mais de segurança para poder tocar essa nova divisão. Então, nesses 2 anos tem sido um dos maiores desafios, né? Porque antes eu era coordenadora comercial, trabalhei por 19 anos entre vendas e coordenação, e tudo focado para o comercial. E nesses últimos 2 anos eu acabei me transformando, né, pós a pós-graduação,
eu acabei me remodulando. Então, eu acabei fazendo o plano de negócio, eu acabei ajustando partes que eu não me sentia apta para fazer. E, na verdade, colocando até meio que em prática tudo que eu aprendi lá na pós-graduação mesmo, né? Junto com os professores, que inclusive eles me ajudaram, mesmo depois que eu acabei o curso, eu tive um apoio, porque o meu TCC ele não foi feito para o bem-estar, né? Para 2 Bem-Estar. Mas mesmo pós-finalização, eu tive o apoio dos professores, então tem sido um desafio. Falando da competência, pude aplicar algumas competências, mas eu tive também a confiança do meu diretor, onde a 2 Bem-Estar, ela é um braço da 2 Works, e foi um sonho que ele teve e um desafio que ele colocou para mim, né? E ali a gente tem passado por várias situações, mas tem sido muito gratificante, né? Hoje nós já temos 30 poltronas de massagem, já estamos destacados um pouco usamos o corpo da 2 Works, mas já estamos um pouco destacados. E isso tem sido muito bom. Temos atendido alguns players importantes e, enfim, basicamente seria isso, né? A minha trajetória, eu estou há bastante tempo na empresa, mas eu tive realmente um pouco mais de segurança após fazer a pós-graduação. A formação de marketing me ajudou um pouco no comercial, mas a pós-graduação ela me deu esse avanço. Eu consegui fazer o plano de negócio, eu consegui fazer o Canvas, consegui aplicar algumas estratégias que foram colocadas como matéria e parece que quando nós estamos na escola é uma brincadeira, né? Vamos fazer uma matéria, mas quando você coloca na vida real é bem interessante. Eu tive que relembrar, guardei tudo que eu estava estudando e o meu Canvas está na parede ficou na parede do meu escritório por um tempo, né? E é bem interessante essa dinâmica nova, esse novo desafio. Ainda estamos caminhando, né, para a consolidação da 2 Bem-Estar, mas já temos temos atendido bastante clientes e já estamos bem consolidados, mas ainda falta acho que o tempo, né? Nós estamos há 1 ano no mercado, né? Então ainda tem bastante coisa pela frente para fazer. Legal, muito bacana, Cris, ouvir esse teu depoimento. Enfim, já conhecia, né, parte dele, eu estou me atualizando agora contigo, mas eu acho que você traz um ponto bem interessante, e principalmente quando a gente pensa em pós-graduação, que não apenas a teoria, que nem você falou, né? Porque no papel, né, no exercício que a gente entrega para valer nota, parece que é uma brincadeira, né? Mas principalmente, eu acho que um dos papéis da pós-graduação é justamente a questão da aplicabilidade. Saber colocar em prática, em prol lá do empreendimento, em prol do negócio. E eu acho que esse é uma contribuição que a pós-graduação tem que fornecer para o nosso discente, né? O nosso corpo discente cada vez mais próximo do que é a realidade, né, do mercado de trabalho. Tá? Mas obrigado pelo teu depoimento, Cris. Eu vou começar agora um conjunto de perguntas, tá? Algumas no sentido de pinga-fogo mesmo, tá? Então, assim, eu vou jogar vocês, porque são perguntas muito boas que nós estamos recebendo aqui, e vamos a elas. A Jane Ramos, ela está perguntando, essa é para você, Camila, essa é quente e tem a ver com o mercado de trabalho. A Jane Ramos, ela tem perguntado, quais são, então, essas competências comportamentais que o mercado tem valorizado? Rapaz, tá, essa tá fácil, viu, Jane? Olha, acho que principalmente lidar com as incertezas, eu acho. Acho que eu estou trabalhando com inovação, então o negócio talvez seja bem mais quente lá, né? Porque a gente lida realmente com um cenário muito diverso, enfim, muitas incertezas. Mas acho que está todo mundo um pouco assim, acho que o mercado como um todo, questões, enfim, mundiais implicam nisso, né?
Então, acho que saber lidar com essas incertezas, então manter a calma, não disseminar o pânico, conseguir ser um elo forte entre as equipes, né? Eu trabalho bastante com equipes, né? A gente não faz nada sozinho, então eu vou falar muito sobre essa relação interpessoal. Acho que saber se colocar, saber se comunicar é muito fundamental. Durante o curso de design, né, a gente conversava muito sobre isso, que design ele faz projeto muito bem, mas ele se vende muito mal, assim, e a gente batalhou lá no escritório na época, mas acho que a gente precisa saber se vender, assim, acho que não é enganar ninguém, né, a história de pescador, enfim, volto na coisa das histórias, né, saber contar um pouco o seu percurso e se colocar, né, expor o seu trabalho. Eu tenho visto muitas pessoas envergonhadas, assim, muitas pessoas tímidas, assim, eu não mostro o meu trabalho, eu fiz esse projeto, mas eu não quero que ninguém veja, não sei se tá bom, meu Deus, assim, você tá testando, você tá vivendo, né, e a gente, né, no nosso universo, na MJV, tudo a gente fala é testar rápido para errar rápido e consertar rápido, então, tem que dar a cara a tapa, assim, sabe, acho que se colocar... expor suas vontades, expor seus desejos, acho que a gente busca pessoas com personalidade, né? Então, acho que a confiança, né? Tudo isso acaba passando um pouco pela confiança que você constrói em si mesmo, no teu repertório, né? Então, acho que isso é fundamental e acho que questões políticas também acaba, né? Acho que quando a gente começa a ascender na nossa carreira profissional, né? Quanto mais estratégico, a gente sai um pouco do operacional, né, de quando eu, sei lá, estagiava e depois comecei a trabalhar como designer, aí eu fui para um cargo de coordenação, então saber lidar com as questões políticas, né, envolver com outras áreas, a relação com outras áreas, então, né, como que a gente pode se ajudar, eu acho que tudo isso é muito fundamental para que a gente esteja mais preparado, assim, que os desafios, hoje eu sinto que eles estão muito mais no âmbito estratégico, né, e político do que necessariamente no técnico, né? Qual que é o sistema mais atualizado, como que eu faço isso de uma maneira mais eficiente, acho que isso vem junto no pacote, assim, mas acho que essas competências aí já fazem bastante diferença. Essa coisa de ser autônomo, eu acho, né? Eu vou lá e resolvo, ser a pessoa que resolve, sabe? Acho que a gente vê muito ainda pessoas... novamente no seu quadradinho, eu não preciso resolver isso, não é minha competência, mas, putz, se você tem uma ideia, vai lá, pega, faz, entendeu? Não precisa ninguém te autorizar, né? Bom, lógico, algumas organizações são mais restritas, mas acho que testar coisas, assim, provocar coisas, acho que isso é muito importante, são competências que fazem falta ainda nos profissionais. Legal, legal. Ter essa visão de alguém que está no dia a dia do mercado. Se me permite, Camila, eu também tô no mundo corporativo, por assim dizer, e eu vejo também duas competências que eu acho que são importantes para o profissional, enfim, que está querendo ascender na sua trajetória profissional. Uma dessas competências tem justamente a ver com a empatia. Então, eu vejo muito essa questão do porque o meu departamento, porque eu fiz esse projeto e tal, mas muitas vezes desconectado, né? Ou seja, eu vejo os silos dentro das empresas, as pessoas querendo bater as suas próprias metas. Bati a minha meta, mas a organização quebrou. Estamos perdendo um pouco dessa visão holística, né, da organização como um todo, e entender que a organização é um organismo, né, vivo e que as partes se interagem, né, que nem você falou. É importante ter esse trâmite político também para viabilizar projetos, né, muitas vezes. Então, eu acho que a empatia, né, entender o outro, isso pode ser entender o cliente, pode ser um colaborador interno, né, um fornecedor, mas a gente tem perdido um pouco disso e olhado muito para o nosso umbigo, para os nossos silos. Então eu vejo que essa capacidade, né, essa competência para integrar as partes, nos dá visões e eventualmente soluções mais completas para as necessidades, para os desafios que nós temos no dia a dia. E o segundo ponto que eu coloco na nossa discussão é o protagonismo. Eu acho que, veja, então um pouco da minha experiência profissional no sentido de que alguns colaboradores, eles, por vezes, eles se vitimizam.
olha, esse projeto não deu certo, mas a culpa é do governo, a culpa é da China, a culpa é do dólar, a culpa é porque meu concorrente fez alguma... E eu sinto em alguns momentos assim, tá bom, mas e o que você fez? Né? Como é que você supera essas adversidades? Porque a vida é feita de adversidades também, seja no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também. É feita de adversidades. Como é que a gente supera? Então, às vezes eu vejo um pouquinho dessa falta de protagonismo. Né? Não sei se você concorda, mas... Não, se me permite até Por favor. contribuir. Acho que isso, não só da nossa experiência dentro de casa, assim, pelas empresas por onde eu passei, enfim, mas principalmente como na MJV a gente trabalha com... enfim, a gente presta serviço para diferentes corporações, enfim, de diferentes setores, e eu posso dizer com tranquilidade que boa parte dos desafios que a gente encara nas equipes de projeto é a falta de comunicação entre as áreas, justamente por causa disso. Então, tem grandes corporações com iniciativas incríveis que só funcionam para uma área específica. Então, mas agora a gente quer expandir isso, a gente quer olhar o todo, e a gente vai lá e faz o projeto junto com eles, aí integra as áreas, faz workshop com todo mundo junto. Então, acho que isso é um reflexo generalizado, assim, né, do indivíduo para grandes corpos, né, para grandes corporações, por exemplo. Então, essa coisa da falta de colaboração, ela reflete em níveis assustadores, assim. A gente pensa, meu Deus, como uma organização desse tamanho não se fala? As pessoas não sabem o que está acontecendo na outra área. Concordo. Bom, vamos seguir aqui e lembrando, tá, que para colocarmos perguntas para que a gente debata aqui, estão chegando perguntas excelentes, não esquece de colocar o hashtag e aí coloca a pergunta na frente, tá bem? Cris, eu estou com duas perguntas excelentes aqui para você. Tá? Eu vou sintetizar, enfim, a Carla de Araguaína, Tocantins, e o Cleiton. Tá? Em essência, a pergunta deles é no seguinte sentido. Quando a gente fala de empreendedorismo, e você trouxe um exemplo super bacana, mas assim, é a tua vida, né? Você tinha uma trajetória no mundo, vamos chamar assim, tradicional, no mundo corporativo, e esse projeto que você está tocando é um empreendedorismo. Né? Muitas vezes nós não temos isso nas nossas formações, seja na graduação, seja na própria pós-graduação, às vezes é uma pós-graduação mais técnica. Quão importante você acha que esse tema do empreendedorismo e aí as competências empreendedoras também serem discutidas na formação, né, acadêmica, vamos dizer assim, graduação, pós-graduação, mas também no dia a dia corporativo? Quanto que isso faz falta ou já é debatido? O que você percebeu ao longo da tua trajetória? O empreendedorismo, ele é 100% fundamental, que era igual a fala dela, né, sobre essa posição, né, sobre esse posicionamento da pessoa. Então, quando você se predispõe a, inclusive, até fazer a pós-graduação, curso, mas quando você se predispõe a fazer um trabalho, se você não entender que aquilo... você está agregando valor, que aquilo faz parte de você, que aquilo é um pouco seu, acaba perdendo total valia, né? Porque você acaba fazendo de qualquer jeito, você sempre tem as desculpas e você não consegue entrar na solução, né? Quando você fala de inovação, né, que também é um tema que para mim ele é maravilhoso, você precisa ter, acho que o ponto-chave é o interesse. Quando você tem um interesse sobre aquela situação, você tenta arranjar uma solução. Quando você tenta arranjar uma solução, você aprende mais. E nesse aprendizado você consegue sempre galgar um pouco mais. Então, eu até brinco com o meu diretor, eu falo que ele é o meu anjo investidor e aquela empresa é minha, né? Aquele território é meu e ele é o anjo investidor. Porque ali eu tomo cuidado como se fosse meu mesmo, né? Então, toda a possibilidade de erro, eu acabo tomando um pouco mais de cuidado, desacelero, né? Então, os gastos a gente tenta mitigar e o que é solução, né? Hoje a gente trabalha muito com a solução, com a inovação dentro da inovação, porque a bem-estar, ela é a inovação
do que a gente já fazia com excelência, né? Que a 2Works, ela está há 19 anos no mercado de aluguel de informática, equipamentos de informática. E o desafio era fazer a mesma coisa com um produto diferente. Então, nós conseguimos trazer a solução de alugar poltronas de massagem, equipamentos de descompressão, de uma forma diferente, fazendo a mesma coisa, que é o compartilhamento do bem, de uma forma mais inovativa. E sem esse entendimento de eu vou abraçar essa causa, eu vou fazer com que dê certo, nem as matérias eu conseguiria ter aplicabilidade, né? Eu não conseguiria transformar o que eu aprendi na realidade. Então, eu não saberia, por exemplo, pegar o Canvas, que era uma coisa que a gente viu numa certa sequência, e trazer para a minha realidade. Então, por que eu preciso desse material? Então, onde que eu vou aplicar? E, assim, se você realmente, eu acho que a fala mais ou menos é essa, né? Se você não tiver esse interesse, inclusive até no curso, de olhar o conteúdo programático e de se tentar ver dentro dele, né? Porque eu mudei o meu, assim, a minha rotina, né? Eu saí da área comercial, na verdade eu nem saí da área comercial, mas eu tirei o foco da área comercial e abri um pouco mais o foco de uma maneira geral, holística, né? E aí eu consegui entender algumas dificuldades e tentar ver o outro lado da mesa te força. Normalmente, quando você faz muita força, você tende ou você desiste ou você continua, né? E ali com muita calma, com muita... eu acho que o profissionalismo ele vem neste sentido, onde você tem alguém que... uma situação em que você depende de você e que ou você traz uma solução ou você procura alguém que tenha a solução para você e não desistir. Eu acho que a ideia do empreendedorismo é o não desistir. Então, sendo de uma maneira, você tendo o seu empreendimento ou você sendo parte de um empreendimento maior, você tem que ter essa visão realmente de que você faz parte de um todo e você pode acrescentar, então é seu. Então, enquanto estiver com você, tudo que você conseguir de ferramentas, por exemplo, se você está num departamento e você não se sente capaz, então busca informação, então busca um curso, busca uma orientação. Eu acho que é muito importante. Assim, sem isso, eu não teria conseguido ter essa mudança de cenário, né? Acho que faz muito sentido, Cris. Em particular, nós conduzimos uma pesquisa recentemente em que das várias competências empreendedoras, 3 foram ditas como sendo as mais importantes. A primeira delas tem a ver com o mapeamento de oportunidades. Então, que nem você colocou, ali estávamos numa realidade e conseguimos identificar ali uma necessidade não atendida, uma necessidade latente. A segunda competência foi dita como networking. Não chegamos a falar aqui explicitamente, mas apareceu nos nossos discursos a questão da gente ter uma boa rede e saber usar essa boa rede, né? E não no sentido apenas comercial, olha a rede, né? Agora, né, comprem aqui de mim, né? Ou muita gente acha também que network tem a ver com, nossa, eu fui demitido, olha, agora eu estou mandando currículo para minha rede, né? Pelo contrário, né? A gente nutre a nossa rede todos os dias, né? A gente estabelece conexões sinceras, verdadeiras, e eu penso muito na conta corrente da reciprocidade, né? Hoje eu ajudo alguém, no futuro outro alguém pode me ajudar, né? Eu acredito muito nisso e nesse momento a rede, né, é muito importante. E o terceiro ponto é absolutamente convergente com o que você colocou, que é a perseverança, né? Você falou, olha, tem pessoas que vão desistir no meio do caminho, né? Mas aquele que tem a cabeça de dono, né, o empreendedorismo e tal, esse vai continuar, que é a perseverança. Faz muito sentido porque dificilmente a gente vai acertar sempre de primeira. Sim. Dificuldades acontecerão, né? Seja lá no empreendedorismo propriamente dito, seja no intraempreendedorismo, lá nas organizações, a gente, né, vai errar e alguns vão ficar pelo caminho. Mas eu acho que, né, quem está nos assistindo justamente quer essa ascensão profissional, quer ter um negócio próprio, enfim, perseverar. Eu acho que esse é um ponto importante. Apareceu na tua fala e apareceu na nossa pesquisa também, né? Olha que interessante.
Bom, eu estou aqui com algumas perguntas. Essa eu vou abrir para vocês duas. Aí eu quero uma visão de mercado, né, e uma visão de quem terminou uma pós-graduação presencial. Tem muita gente perguntando aqui sobre a pós-graduação EAD. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual a opinião, se o mercado reconhece a pós-graduação EAD, se não reconhece, enfim, como que está a percepção, né, de mercado, mas também na prática, né, sobre a pós-graduação EAD. Né? Alguns colegas colocaram aqui, por exemplo, o Alexandre nos colocou aqui. Enfim, queria ouvir um pouquinho, vou começar pela Camila agora. Perfeito. Acredito que sim, ainda mais com o que eu mencionei, né, com relação às capacidades técnicas, então acho que você precisa saber usufruir o que você tem na mão, né, então se você faz um curso EAD, mas você é diligente, você está ali consumindo os conteúdos, você não está ali, né, dando aquela disfarçada, mas você está realmente ali fazendo o curso, se interessando, correndo atrás dos conteúdos, indo até, inclusive, além dos conteúdos, acho que isso te dá uma formação tão capaz quanto no presencial. Acho que o que importa é muito o que você faz desse conhecimento, né? Enquanto você se desenvolve e o quanto você bota isso na rua, né? O quanto você demonstra isso. Então, acredito que sim, inclusive cada vez mais o formato de trabalho hoje está mais desconstruído. A gente, enfim, faz home office com bastante frequência, às vezes é mais fácil fazer remoto, a gente está cada vez mais adaptado, né, com as reuniões e conferências, enfim. Acho que isso acaba se refletindo tanto no nosso dia a dia que não tem porquê, não faz sentido questionar, porque, mas ele estudou online, mas o trabalho da gente basicamente hoje, né, é desenvolvido à distância também, então a gente tem... Na MJV a gente tem unidades em vários países, né? Então a gente está muito acostumado a trabalhar em diferentes escritórios. Às vezes a gente tem equipes que estão divididas em diferentes escritórios ou se apoiando, enfim. Então acho que a distância ela já faz parte do nosso dia a dia. Acho que é muito mais de quanto você se dedica, o quanto que você leva a sério a tua formação e o quanto que você aplica ela na tua realidade, né? Acho que isso é o fundamental. Acho que faz muito sentido. Vamos fazer uma pequena pausa para a nossa troca de intérpretes. Né? Já seguimos. Pois não. Cris, agora você, qual que é a tua percepção sobre o EAD? Principalmente nessa questão prática. Eu acho que a diferença maior entre o EAD e o presencial é a forma com que a pessoa capta a informação. Né? Então, se a pessoa ela tem mais... facilidade em pegar a informação, em absorver a informação presencial, para ela o presencial é o mais importante. Mas se ela tem essa autodidática de fazer o EAD, isso acaba forçando um pouco mais a pessoa. Eu acredito até que deveria ser até um pouco mais valorizado, porque a pessoa ela precisa ter esse dinamismo interno, e sendo que numa sala de aula você tem outras pessoas falando, então você consegue assimilar um pouco melhor. Mas eu acho que assim, eu faria com certeza. Eu fiz algumas matérias na minha graduação, eu sei a dificuldade, sei assim que você tem que ter realmente o interesse. Acho que o interesse é a chave de tudo, né, para você conseguir ter êxito. E indo para a carreira realmente é o se vender. Então, tudo que você aprendeu é você colocar na prática, e eu acho que esse é o diferencial que você consegue colocar tanto no presencial quanto no EAD. É o que você vai fazer com o que você aprendeu, né? Sem dúvida. Particularmente concordo. E se me permitam, assim, só para racionalizar isto que nós discutimos, eu acho que são canais diferentes, e dentro daquilo que falamos anteriormente sobre termos que aprender para o resto da vida, são canais diferentes, né? Eu acho que canais diferentes com prós e contras, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, o perfil
do aluno EAD, muitas vezes, né, tem prós do tipo a questão do deslocamento, né, vivemos, algumas pessoas vivem em grandes cidades, né, nós, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, acaba sendo caótico, né, por outro lado, alguém vai dizer o seguinte, mas professor, eu tenho pouca disciplina para fazer o EAD, e aí um presencial me obriga a estar de tal horário a tal horário. Só que tem gente que vai dizer, eu sou autodidata, prefiro fazer sozinho. E veja, eu acho que são prós e contras. Né? O importante, eu concordo, né, fazendo a amarração, o que a gente leva de cada um desses canais. Né? Então, hoje em dia tem, então, de novo, eu acho que a pós-graduação é um desses canais. Né? Seja EAD ou presencial, é um desses canais. Hoje tem vídeos, tem podcasts, tem livros, e-books, né, na internet. Eu acho que cada vez mais a gente está imerso no mundo, e a tecnologia tem nos viabilizado isso, em um mundo multicanais também no sentido de educação. Né? Vamos lá, eu tô com uma pergunta aqui para a Cris. Cris, a Ellen Martins, ela quer saber o seguinte, você comentou, enfim, da sua experiência, mas ela quer saber o seguinte, alguém que acabou de se graduar e já vai para uma pós-graduação sem muita, digamos assim, experiência na área, né? Que você acha? A gente queria saber a tua opinião sobre isso, né? No sentido de ela deveria esperar um pouco mais, ou não, é muito do que ela vai aproveitar da pós-graduação. Enfim, a gente queria saber, né, a Ellen colocou aqui, ela queria saber assim, o que você acha, sua opinião sobre esse momento, alguém que fez uma graduação e já vai emendar uma pós-graduação. Olha, eu acredito que seja importante, inclusive, não ter só uma pós-graduação, né? Porque o conhecimento ele é importante de todas as formas. Então, eu acho que a dificuldade maior é a expectativa, né, que a pessoa vai levar em cima da pós-graduação. Né? Quando eu me formei, quando eu fiz a pós-graduação em Gestão Estratégica da Inovação, muitos achavam que eu ia conseguir fazer um carro voar, e não é isso a inovação, né? Então, é legal você nivelar a sua expectativa de acordo com o que você pode, inclusive, aplicar. Então, se é alguma coisa que você tem facilidade, se é alguma coisa que você tem curiosidade, eu acho que até por curiosidade vale a pena você olhar o conteúdo programático, ver se é algo que vai te acrescentar. Não adianta você não gostar de fazer comida e fazer um curso de culinária. Se você não vai conseguir cadenciar, se você não gosta de colocar a mão na massa e quer fazer a comida. Então, eu acho que vale a pena você experimentar, mas sim, já terminar a graduação, já começar a engrenar já. Porque, às vezes, no curso, você vai ter um outro direcionamento. Né? Você pode, por exemplo, no curso de pós-graduação, nós tivemos um pouquinho de de várias matérias. Então, eu tive finanças, tivemos contato com marketing, tivemos contato com profissionais da área. E isso abriu o leque para a visão, para novas possibilidades. Então, de repente, nesse curso você tem uma outra visão. Então, acho que vale a pena, sim, você já engrenar, realmente nivelando a expectativa, com cuidado de olhar o conteúdo programático do curso, para que você não comece e chegue no meio do curso e fique frustrado e saia e coloque a culpa no curso, né? Porque ele vai em cima da sua expectativa. Eu tinha uma expectativa, né? Eu queria fazer, inclusive, era gestão estratégica de negócio, e quando eu fui para o curso de gestão estratégica da inovação, eu tinha ciência de que eu teria contato com todas as matérias e um pouquinho a mais, que seria a cocriação, que eu sempre gostei, né, desse tema, e algumas outras matérias. Então, eu já fui, assim, eu tive muito interesse em obter mais informação, porque não é só o que está ali na sala de aula. Se você conseguir aplicar, mesmo que no seu birô, mesmo ali com a sua equipe, se você conseguir aplicar, você já consegue
absorver melhor, né? Então acaba sendo eficaz. Então eu concordo sim que vale a pena tentar nesses trâmites. Né? Só falando um pouco do depoimento que eu vejo, né, no dia a dia, aí falando de sala de aula, mundo educacional, concordo com a tua fala, acho que tem muito a ver com expectativas. E diferentemente de uma graduação, eu penso que a pós-graduação ela contribui menos no sentido de vamos aqui nos aprofundar na teoria X, Y, Z, mas principalmente em como que eu uso essa teoria X, Y e Z para trazer competitividade lá para os nossos departamentos, para as nossas organizações. E para isso, a pós-graduação, muitas vezes ela tenta trazer experiências, né, dos colegas, para que a gente compartilhe mesmo. Olha, no setor de telecomunicações funciona de um jeito, no varejo é um pouquinho diferente. Né? Eu acho que essa riqueza também faz a pós-graduação, e quando você fala de expectativa é um pouco disso, né? Quanto que eu consigo contribuir com a sala de aula e quanto eu consigo receber da sala de aula. E volta para o meu discurso anterior sobre o protagonismo. Então, às vezes, não adianta a gente ter alguém com muita experiência, mas que não esteja disposto ali a compartilhar, ao que você chamou, a co-criar, né, naquele ambiente. E o contrário, alguém que às vezes tenha menos experiência, mas assim, leu vários artigos, né, a gente falava da democratização da informação, leu muita coisa, ouviu muita coisa, estudou muita coisa e consegue contribuir na sala de aula. Então, eu concordo contigo nessa questão de expectativa e eu colocaria nesse papel protagonista, né, desse aluno. Até se eu puder complementar. Por favor. Até uma visão que você consegue ter, uma oportunidade de visão geral, que você consegue ter exatamente isso, inclusive no plano do TCC, porque ali você tem a oportunidade de ver várias formas de ser feito, o que você aprendeu ali. E, por exemplo, no meu caso, eu tive a honra de participar do grupo do Hotid, né, que ganhou Empreenda. E eu vi nascendo o projeto e ali até depois disso ele, assim, está engrenado aí, que é o Closet Virtual. E é muito interessante você ver, assim, o empreendedor realmente nascendo e fazendo e acontecendo e criando. E ali para mim foi uma inspiração, porque eu falei, eu não posso ficar parada, tem muitas coisas acontecendo e dá para fazer mais com o que se tem, né? Então nasceu o projeto, ele já tinha ideia e de repente o negócio ele tomou forma e lá teve outros projetos, inclusive até foi bem dinâmico, porque os professores eles trouxeram pessoas do mercado para dentro da sala de aula para que você pudesse entender o que ele estava dizendo. Então houve essa dinâmica, né, do mercado, inclusive trazendo experiência para você, inclusive até evitar erros, né? Então, assim, o errar, o que eu sempre falo, errar é inevitável, mas você consegue dar essa diminuída e você olha a trajetória das pessoas, né? Muito legal. Para quem não conhece, o Empreenda, que a Cris mencionou, é uma competição interna que nós temos de planos de negócios. Na categoria de pós-graduação, ela também acontece. Então, é uma competição de planos de negócio. Então, também temos aqui no Senac essa atividade, justamente porque um dos nossos valores é a atitude empreendedora, né? Muito do que a gente falou hoje. Tá? Deixa eu seguir para a nossa próxima pergunta, do Cleiton de Santos. Excelente, ele retoma um pouco de uma fala minha, no sentido das competências técnicas e competências comportamentais. E aí eu vou jogar para a Camila esse desafio, que ele fala assim, que ele está num contexto em que a empresa, a organização, enfim, valoriza muito a formação técnica, inclusive em termos de pós-graduação na área técnica. O que você acha disso? Você acha que ela poderia também olhar para outros, né, outros títulos de pós-graduação, né, menos técnicos? Então, enfim, queria ouvir um pouquinho de alguém do mercado, né, sobre esse ponto do Cleiton. Cleiton, acho que, bom, vai ficar muito da minha opinião, né? Acho que até na experiência que eu tenho na MJV, a gente não é tão apegado assim
a essas questões. Acho que como eu disse, é muito mais a nossa capacidade do dia a dia, de como a gente se desenvolve, aonde a gente chega. Acho que já vi muito currículo carregado, já vi muito currículo de 3, 4 páginas e a gente contratou animado e caramba, cara, essa pessoa, não tá aqui pra gente, sabe? Não tá disponível, não quer colaborar. Então, acho que é realmente delicado, talvez. Acho que a gente às vezes está muito submetido a cultura, né, da nossa empresa. Então, mas acho que eu sempre aconselho as pessoas a se provocarem o ambiente onde elas estão. Então, acho que talvez estimular outras formas de avaliação de desempenho, sabe? Isso pode ser muito bacana. A gente tem discutido bastante isso internamente nos últimos tempos, assim. Então, não sei, talvez arrumar meios de provar um pouco do valor de outras competências, né? Inclusive as comportamentais, emocionais, enfim. Então, às vezes provocar, desenvolver um projeto paralelo, coisas assim que mostrem um pouco do teu conhecimento para além do papel, né? Para além do técnico. Eu acho que é fundamental, lógico, a nossa formação, a gente se aprofundar nos assuntos. Eu entendo essa visão, sabe? Acho que a gente vive num mundo que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, então a gente acaba sendo muito raso em muita coisa que a gente faz. Então a gente consome um pouquinho de conhecimento, vê 2 vídeos no YouTube e a gente acha que está dominando o assunto, né? Então eu entendo esse peso assim de formações mais técnicas, de formações mais profundas. Eu estou no mestrado hoje, né, porque eu entendo o valor disso. Mas acho que também parte muito da nossa postura de mostrar assim, o valor de outras competências, né? De outros resultados que a gente consegue agregar, sabe? Então talvez assim, poderia ser um caminho interessante. Até dando uma sugestão, acho que não era bem isso que você perguntou, mas acho que a minha opinião é que, com certeza, o mercado hoje, aonde eu circulo pelo menos, né, no mercado da inovação, da tecnologia, é muito da nossa capacidade, o quanto a gente consegue produzir, o quanto que a gente está ali gerando insumos, né, e muito mais do que qualquer nossa formação, enfim. Mas acho que são coisas que a gente precisa saber combinar, também não jogar tudo pro alto, falar, pós-graduação, mestrado, sei lá, não preciso, acho que não é esse o caminho, né, mas a gente usar com inteligência os nossos recursos e extrair deles o máximo. Talvez, Cleiton, né, sendo pragmático em relação à sua pergunta, veja, você está num contexto em que há uma valorização muito grande sobre as questões técnicas, sobre as competências técnicas. Veja, eu acho que de um lado é a sua compreensão sobre quais são as competências que você precisa desenvolver, né? E nesse sentido, talvez se a tua organização te valorize mais tecnicamente, veja, se você entende que do ponto de vista técnico você já está suficiente, está ok, beleza, mas às vezes te falta uma questão mais comportamental, de liderança, tal. Hoje nós temos uma democratização de informação, enfim, até comentamos que a pós-graduação é um dos canais, né? Existem outros canais, então eu acho que vale muito você avaliar a tua realidade, né? E assim, se a tua organização tem uma determinada cultura, né, daqui a pouco nós vamos falar sobre cultura, mas se a tua organização fala sobre, né, uma cultura mais voltada para o técnico, uma valorização mais para o técnico, eu acho que vale muito uma reflexão sua, né, sobre que competências te tornarão um profissional mais competitivo. Tá? Então, é aquela história de novo, né, do protagonismo, de nós dependermos menos das nossas organizações, né, na construção da nossa carreira, mas que papel, de fato, eu exerço na construção da minha carreira. Tá? Acho que, do ponto de vista mais pragmático, talvez seja essa reflexão que, enfim, né, é a pergunta aqui do Cleiton, mas vale de forma generalizada. Né? Como que eu estou construindo a minha trajetória profissional, a minha carreira. Muito bom. Eu tenho uma
uma pergunta aqui do Rodney. Na verdade, são duas perguntas que eu já vou jogar, né, em conjunto para a nossa discussão aqui. O Rodney pergunta o seguinte, né? A Camila em algum momento falou do processo seletivo. E como que os recrutadores, excelente pergunta, né? Como que os recrutadores fazem para identificar essas competências? Eu acho que esse é um ponto bacana, e depois eu vou estender essa pergunta para a Cris também, de como que ela contrataria alguém lá para o empreendimento dela. Né? Mas vamos lá, Camila, e aí? Como é que está o mercado do ponto de vista de recrutamento? Acho que muito da minha experiência atual, né, a gente tem cada vez mais incrementado o processo de seleção. Acho que as pessoas, como eu disse, né, o currículo é uma coisa, o comportamento da pessoa é outra. Então a gente tem cada vez mais, assim, sem tentar burocratizar, sem deixar a coisa complexa, mas inserir perspectivas diferentes para a gente poder analisar quem é essa pessoa, né? Como que, e até entender também para onde ela vai. A gente tem na MJV a gente tem uma diversidade enorme de possibilidades. Assim. Tem pessoas que trabalham mais sozinhas, tem pessoas que trabalham em duplas, tem pessoas que trabalham em equipe, tem pessoas que respondem a altas gerências dos nossos clientes, tem pessoas que trabalham no campo, né, fazendo entrevistas, enfim. Então a gente tem diferentes perfis para trazer também, né? E a gente tem cada vez mais se preocupado em como avaliar, né, essas questões comportamentais. Então, para além de análise de currículo, portfólio, envio de case, e o próprio envio de case é legal porque a gente já começa a entender não só aspectos técnicos, né, que a pessoa responde lá, ela, né, como se fosse um mini projetinho, ela responde como ela resolveria o projetinho. Mas na hora de apresentar esse projeto, a gente já está avaliando a capacidade da pessoa de se comunicar, né, de apresentar um projeto que é dela. Então, mais do que falar sobre si, falar de algum processo criativo que ela teve. E a gente tem buscado trazer testes psicológicos, né, testes de comportamento. Então, a gente responde ali algumas perguntas, testes certificados, né, enfim, comprovados cientificamente. Mas para entender, né, se a gente tem, e não é porque, eu tenho um perfil mais tímido, eu não vou contratar essa pessoa, de jeito nenhum, é mais como ela se encaixa na organização e que funções a gente vai trazer, com que pessoas ela vai trabalhar. Então a gente tem buscado fazer esse censo, né, a gente sempre conversa, né, tem avaliação do RH e tem avaliação da área técnica, e a gente como área técnica não vê só hard skills, mas também soft skills. Então, como esse cara vai conduzir uma reunião, como esse cara vai responder um telefone, como esse cara vai escrever um e-mail. Então, a gente acaba analisando todo o processo, sabe? Desde o primeiro contato, então, como você chegou, como você abordou a gente, ou a gente, né, fez a abordagem. Então, a gente tenta inserir um pouco essas diferentes perspectivas, né? Tanto psicológica, quanto emocional, quanto qualidade técnica. Acho que isso ajuda a cobrir algumas bases, assim. Mas ainda assim, o tempo, acho que de experiência, né? Os primeiros 2 meses, primeiro mês, não necessariamente os 3 meses de experiência propriamente dita, mas acho que nesse período a gente consegue conhecer melhor aquela pessoa e acaba que é o momento da pessoa também conhecer a gente, né? Ver se faz sentido. E a gente tem usado bastante desse tempo, testado coisas, né? Então, vamos colocar em projetos diferentes para ver como essa pessoa reage. Colocar ela no fogo para ver como que ela vai reagir. Acho que isso tem ajudado a gente a encontrar as pessoas certas e abrir as portas para as pessoas certas. Né? Perfeito. Antes de passar lá para a Cris, só lembrando, tá, que para vocês mandarem perguntas aqui para a gente, coloca lá, hashtag e a pergunta, e aí cai aqui para a nossa produção, tá? Agora sim, vamos para a Cris. Cris, e aí, como que você contrataria, né? Como que você faria o teste no momento, enfim, de entrevista? Ou como seria o seu processo seletivo? A gente... o primeiro contato com a pessoa é o currículo, né? Então a gente tem que realmente ver... eu acho que até o currículo mostra o grau de interesse da pessoa em buscar o conhecimento, né? Então, nesse primeiro momento, eu viria à busca do conhecimento,
Mas realmente eu acho que a prática ela diz por si, porque uma pessoa que ela tem essa ânsia, essa busca, o interesse em resolver a situação, mesmo que ela não tenha experiência. Mas, vendo até pelo lado do meu diretor, ele poderia falar, olha, esse projeto você não vai tocar até você ter uma experiência, mas se você não tem oportunidade, como você vai ter experiência, né? E, então, assim, eu acho que é a dinâmica mesmo da pessoa, esse interesse em, mesmo que não saiba como funciona, mas buscar o interesse e dar o repó, tá sempre ali dando os feedbacks e sabendo como receber também o feedback. E eu acredito que realmente a experiência de pelo menos 1 ou 2 meses já é o suficiente para você conhecer como que a pessoa reage com a situação, né? Seria basicamente, eu faria que nem ela. Mas é porque é convergente, né? Também na minha reflexão, eu acho que cada vez mais nós falamos menos, né, do título em si, de formação, enfim, fiz uma pós-graduação no tema tal. Eu acho que a gente fala menos de títulos e mais em como que a pessoa, o profissional, resolve problemas. Né? Ou seja, diante de uma situação, é evidente que para alguns, vamos chamar aqui, problemas, entre aspas, vai ser uma solução mais técnica. Para outros, talvez algumas questões mais comportamentais, né? Vai ter que envolver uma equipe, exemplo, multidisciplinar para resolver uma situação, mas eu vejo muito isso, né? Cada vez mais o título específico, fiz uma pós-graduação no tema tal, o título está importando menos, mas principalmente como que a gente é solucionador, como que a gente consegue trazer opções melhores, né, para a nossa organização ser mais competitiva. Eu acho que é um pouco por aí. E se me permite adicionar uma coisa que eu acabei de lembrar, acho que uma coisa que tem feito bastante diferença também, aí entrando talvez um pouco mais no emocional comportamental, que já que é boa parte do nosso assunto, acho que a paixão faz toda a diferença. Então, a gente hoje, né, enfim, a gente dispara currículo que é de baseada, né, vai 20, 30, 50... E tudo bem, enfim, a gente está correndo atrás e acho que é isso mesmo, mas cada vez mais as pessoas estão buscando trabalhar com um propósito que elas se identificam, cada vez mais as pessoas querem achar um lugar que a cultura corresponda ao que ela acredita, ao que ela, enfim, vive. Então, é muito natural que hoje a gente tenha uma relação um pouco diferente com o trabalho, né? Isso não é generalizado, obviamente, acho que as empresas ainda estão aprendendo muito nesse sentido, mas a gente tem buscado uma relação um pouco diferente com o trabalho, não é só vou lá, bato ponto, faço o meu trabalho e volto para casa. Então essa paixão pela causa, ou pelo que a gente está fazendo, ou como a gente faz, refletir isso no momento do processo seletivo é muito especial, assim, acho que a gente recebe bastante currículo, né? Então, a gente tem várias abordagens. Tem gente que, sei lá, às vezes manda no LinkedIn, às vezes manda por e-mail, às vezes aparece lá, manda pra gente. E acho que tiveram algumas experiências, assim, que eu tive recentemente que foi muito encantador, assim. Teve uma pessoa que queria muito entrar na MJV, o sonho dele era entrar lá, e aí ele perseguiu todas as pessoas que ele podia pelo LinkedIn. E aí ele mandava mensagem, mas ele era muito querido, assim, muito, muito carismático, sabe? Então ninguém ficava com raiva dele. E aí ele ficava, não, porque eu adoro vocês, não sei o quê. E aí ele ia conversando com as pessoas, sabe? Eu não tô procurando emprego, por favor, me dá uma vaga, assim. Eu só quero dizer que eu gosto muito de vocês, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. E aí, de tanto falar, e ele não tinha experiência nenhuma. E aí, assim, né, lógico, ele tinha experiência no mercado, acho que de publicidade, se eu não me engano. E muito querido, ele queria muito trabalhar com a gente, mas ele não tinha experiência nenhuma. Então, mas então com consultoria, né? E aí a gente falou, não, mas vamos lá, uma hora vai chegar o momento de chamar esse cara. E aí a gente teve uma oportunidade, enfim, uma abertura de trazer uma pessoa mais júnior. E a gente chamou ele e, assim, de longe, acho que era uma das pessoas mais bacanas com as quais eu trabalhei, assim, na MJV. E, assim, o brilho no olho dele no dia da primeira conversa, né? Eu lembro que o Henrique lá, o nosso head na época, ele falou, não tem como não contratar esse menino. Ele tem que vir, assim, nem que ele fique aqui um mês, depois ele desista ou a gente desista. Eu preciso ver esse cara trabalhando, sabe? Então, isso faz muita diferença. Uma vez eu fui palestrar também numa faculdade, e aí no final eu falei, a gente sempre tem vaga aberta, se alguém quiser se candidatar. E aí uma menina, né, pessoal da graduação, bem novinho ainda,
ela falou assim, aí eu falei, pode mandar o currículo pro meu e-mail, e aí ela falou assim, eu tô com o meu currículo aqui, eu posso te entregar agora? E essa menina veio preparada, ela imprimiu o currículo dela, e assim, o currículo dela era maravilhoso, era todo colorido, impresso em papel vermelho, esse negócio lindo, assim, eu falei, gente, que gracinha, ela se preocupou, ela trouxe aqui, ela veio preparada para me entregar o currículo dela. Né? Enfim, e outras iniciativas, como escrever no currículo um textinho de interesse. Por que você quer trabalhar com a gente? Acho que não só aquele currículo pasteurizado, né? Igual para todo mundo, mas pelo menos inclui a sua expectativa, o que você gosta de fazer, né? Quem é você? Acho que para além dos cursos e tal, que são fundamentais, acho que isso faz bastante diferença. Cursos, né, não só pós, mas cursos extras também, porque diversifica um pouco do assunto que você, né, tem domínio, mas assim, contar um pouco também do porquê que você quer vir pra cá, entendeu? Acho que isso faz muita diferença hoje. A gente tá num mundo muito tudo automatizado, é tudo padrão, a gente manda um e-mail para 50 pessoas, então a gente trazer uma experiência mais customizada, e aí falando um pouco do que a gente trabalha, né, a experiência das pessoas, a própria pensa que o momento da entrevista, do recrutamento é uma experiência e que você pode fazer ela especial, você não precisa depender só do RH da organização, sabe? Perfeito, muito bom. Acho que a gente está falando aqui muito de competências. Eu queria trazer uma informação aqui para a mesa, de que já existem estudos mostrando que para o futuro boa parte das competências que nós temos hoje não nos servirão. Então, olhando para o futuro, né, o futuro do que vai ser o mundo corporativo, boa parte das competências que nós temos hoje não nos servirão. Depois que eu falo, é até tangível, porque a tecnologia tem avançado muito rapidamente, nós discutimos hoje nas questões comportamentais e tal. Então, assim, se boa parte das competências que nós temos hoje não nos servirão, como é que a gente se prepara, então, para essa nova realidade, né? E para isso, para instigar essa questão, Cris, queria que você trouxesse algumas palavras no seguinte sentido. Por que você escolheu fazer uma pós-graduação no Senac e como que o curso conseguiu, de alguma maneira, te impactar ou te ajudar a desenvolver algumas competências? Queria que você falasse um pouquinho sobre Senac e sobre esse desenvolvimento de competências. Bom, quando eu estava procurando o curso, eu olhei o conteúdo programático, né? Que é isso que eu até estou batendo na tecla, porque é muito interessante você ter acesso às informações, o que eu quero ter de experiência. Então, tinha muitas matérias que eu não tinha experiência nenhuma, então era o contato, a oportunidade que eu tinha com a matéria. E assim, foi bem interessante, porque o Senac, ele estava muito... Esse curso, ele tinha os dois cursos que eu iria fazer, o Gestão Comercial e o Estratégico da Inovação. E esse, ele era mais completinho, porque eu sempre gostei do tema de inovação. Então, eu queria até entender um pouco mais sobre inovação, como que eu poderia fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Eu gostaria, como eu tenho a veia comercial, né, sempre trabalhei no comercial e no marketing, então eu queria entender como eu poderia me aprofundar um pouco mais. E no Senac eu consegui entender que a inovação não é aquela coisa assim que você vai sair com a faca e o queijo na mão, fazendo tudo o que você quiser, né? Mas você vai ter uma ideia de que, através de um problema, você pode trazer uma solução que seja cabível e basta você usar um pouco até um pouco do que você aprendeu, mas é mais o que você consegue aplicar, né? Então, ele me ajudou nesse sentido, porque eu saí totalmente do comercial, era coordenadora. Então, eu estava na metade da mesa, eu nunca estava atrás da mesa, né? Então, eu estava no meio do caminho. E aí, quando eu tive contato com uma nova realidade, porque essa divisão ela é uma nova realidade, onde todas as partes eu preciso ter pelo menos um pouco de acesso.
eu tenho que ter, na verdade, domínio da situação para poder, inclusive, vender, para poder ver o marketing como está funcionando, né? O financeiro. Então, tem muitas partes em que o curso ele me ajudou, porque, principalmente no TCC, eu precisei ter contato com todas essas partes, né? E ali até me mostrou assim, não, eu consigo. Porque uma das situações em que eu me peguei foi, será que eu consigo? Eu até tenho uma cliente que não é mais cliente, é uma amiga, né, do coração. E eu vendia para ela na época e ela falou assim, Cris, você nunca pensou em CGP? Eu, não, eu não sei o que é CGP. Mas, na verdade, ela falava que a venda que eu fazia para ela era como se fosse um projeto, né? Ela falou assim, você já age como uma GP, por que você não é? E aí, no curso, eu tive o conteúdo, né? Então, eu consegui fazer o plano de negócio, que era uma coisa que eu nunca pensei ser capaz, mas com as ferramentas, o conhecimento, a gente conseguiu fazer fazer acontecer, né? Na verdade, estamos fazendo acontecer, porque o plano de negócio ele não para, né? Ele é algo que fica sempre em movimento. Então, o Senac ele me ajudou realmente a ter esse embasamento. Então, a saber que quando você coloca o Canvas, quando se fala do Canvas, né? Todo mundo fala, ai meu Deus, lá vem o Canvas, né? Mas para mim ele foi fundamental, porque eu precisava ter essa visão holística e você não pode misturar os temas enquanto você está pensando no comercial, você não pode falar do marketing ou do financeiro, e são partes que você tem que mexer. Então eu consegui, através do curso, ter essa visão holística, né? Então seria basicamente isso. Muito legal. Muito legal. Que é uma das competências para o futuro, né? A gente falava anteriormente de ter a leitura de todas as partes. Sim. E não apenas, né? O meu departamento está indo muito bem. Tá, mas a empresa quebrou. Então, essa visão do todo, conseguir reunir isso em prol, né, de um projeto, né? Quando você fala OGP, né, ser uma gestora de um projeto, essa é uma das competências para o futuro. Tá? Eu vou fazer uma pergunta mais pontualmente para a Camila, e aí a gente já está caminhando para a reta final, aí eu vou abrir para as falas finais de vocês sobre inovação e futuro. Mas eu queria ouvir um pouquinho da Camila, como que a Camila enxerga a pós-graduação, se você quiser falar sobre a pós-graduação do Senac, como é que a pós-graduação tem contribuído na formação das pessoas que, enfim, que vão fazer entrevista lá, ou dos próprios colaboradores. Uma fala curta sobre como que você vê a pós-graduação contribuindo nesse processo. Perfeito. Acho que tem um valor muito grande, porque hoje a gente tem, acho que as universidades, os cursos, enfim, as ementas de graduação, 4, 5 anos, levam um tempo para se adaptar para o mercado. Então, o mercado muda numa velocidade muito grande, enquanto os cursos, assim, você não muda uma ementa da noite para o dia, você não troca, né, uma bibliografia, né, e o plano de estudos dos alunos. Então, acaba que a pós-graduação ela acaba sendo mais versátil. A gente consegue trazer assuntos mais novos, mais recentes, e a gente consegue complementar a graduação das pessoas. E aí, falando um pouco da minha realidade, mas eu tenho plena certeza que isso se repete em outras áreas, né? Quando eu falo, a gente trabalha com design de serviços, né? A gente trabalha com experiência do usuário. E é maravilhoso ver que eu tenho na minha equipe hoje arquitetos, nutricionistas, engenheiros químicos, designers, advogados, psicólogos, farmacêuticos fazendo design, porque eles fizeram uma pós-graduação, porque eles fizeram um curso de extensão, porque eles tiveram a oportunidade de somar ao conhecimento deles, né, técnico, que inclusive é muito útil, né, no nosso dia a dia também, mas eles conseguem dar uma direcionada na carreira deles de uma maneira mais rápida. Então a gente consegue, esse cara não precisa fazer uma graduação inteira, né, e tal, ou então é fazer um mestrado. Então acho que dá muita agilidade assim para o mercado, e acho que isso é muito bacana para a gente, porque eu consigo encontrar profissionais, inclusive mais ricos, né, de conhecimento, porque ele agrega. Então, sei lá, uma consultora nossa, ela é nutricionista e ela fez a pós em design, e ela soma esses dois conhecimentos e ela tem uma bagagem, uma experiência que ninguém tem, assim, né, que outros nutricionistas tenham, mas acaba que a gente consegue customizar a nossa carreira, sabe? Então,
acho que a gente até consegue trazer mais personalidade para a nossa formação, porque a gente consegue combinar ali, né, ensinos que são interessantes se complementar, enfim, acho que isso é bem bacana e dá um dinamismo maior. Faz muito sentido com algo que eu tenho visto em sala de aula, que são alunos, são discentes que estão fazendo ali a sua segunda pós-graduação, terceira pós-graduação em áreas complementares, né? Até foi parte da pergunta do Clayton, a pessoa às vezes faz uma pós-graduação numa área mais técnica, depois faz numa área mais de negócios, depois numa área mais de liderança. Então eu vejo, né, o que você chamou aqui de versatilidade, né? Conseguir mudar a trajetória de forma mais rápida, super convergente com o que eu vejo também em sala de aula. Tá? Para o nosso fechamento aqui, pinga fogo, queria que vocês dissessem a percepção que vocês têm sobre o que é então o futuro do trabalho. Camila, vamos? Bom, acho que a gente falou muito de pessoas, né? Muito de comportamento. Então eu acho que o futuro do trabalho é muito humano, por mais contraditório que isso possa parecer, né? A gente está falando de tudo muito tecnológico, automatizado, digitalizado, e eu acho que as pessoas têm muito medo, né, de perder o emprego e de falar, meu Deus, mas de fato a gente vai perder os empregos que a gente conhece hoje, né? Mas acho que é uma oportunidade enorme de se valorizar as capacidades humanas. Então, quando a gente está falando de que a gente tem um algoritmo ali lendo tudo, eu preciso de um cara analítico por trás para traduzir isso, para interpretar isso, né? Então, a criticidade que eu mencionei anteriormente, então acho que a gente precisa desenvolver muito autoconhecimento, acho que a gente está numa onda muito boa disso, né, de se conhecer, de entender nossos limites, de saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e eu acho que isso é fundamental para a gente poder se relacionar com as novas tecnologias, com as novas formas de trabalho. Então, se a gente não souber isso, se a gente não tiver isso muito claro, a gente vai ficar meio perdido mesmo, a gente não vai saber muito bem para onde a gente tem que ir, como a gente se relaciona com essa tecnologia. Ela não tem que ser nossa inimiga, mas acho que a gente agrega muito valor trazendo esse olhar humano para a questão, para, né, a vertente tecnológica. Então acho que a gente se aprofundar nesse nosso lado e valorizar o nosso lado humano é fundamental. Perfeito. Cris, e aí, o que é o futuro do trabalho? A busca pelo conhecimento, né? Acredito que como tem essa dinâmica, né, acontecendo e cada vez mais rápido, né, então a busca pelo conhecimento ela realmente é importante, porque até como você disse, né, amanhã os serviços que a gente conhece hoje, amanhã já não existem mais, então você estar sempre atualizado e sempre buscando a inovação da forma pura, que é você conseguir transformar o dia a dia, né, de uma maneira às vezes pequena ou às vezes grandiosa, mas normalmente a inovação ela se torna nas transformações pequenas, né, e aí você consegue fazer algo grandioso. Então eu acho que para mim a tradução seria a busca pelo conhecimento mesmo. Aprender sempre. Sempre aprender, sempre estar aprendendo. Deixo aqui já na nossa reta final, né, trazer algumas reflexões até para o nosso público. Tem uma fábrica na China, olha que interessante isso, que o vídeo que mostra o funcionamento dessa fábrica, esse vídeo ele começa todo escuro. Então foi um professor que passou um dia para a gente, nós estávamos num seminário sobre o futuro do trabalho. E esse vídeo começa todo escuro e ele fala, pessoal, então ó, vejam, essa é uma fábrica na China. Eu já não me lembro se eram turbinas de aviões, mas enfim, era de uma linha de produção. E alguém até na plateia disse assim, professor, precisa apertar o play, né? Tá tudo escuro ainda, não começou. Daí ele falou, não, o vídeo já começou e essa é uma fábrica na China. E eis que de repente no vídeo, alguém acende a luz e a fábrica ela está 100% robotizada. Então veja, o robô ele não precisa da luz para enxergar. É claro que precisa da eletricidade para funcionar, mas não precisa da luz para enxergar. O que remonta muito ao que vocês colocam sobre, provavelmente, muitas das profissões que existem hoje, no futuro, elas não existirão. Já hoje, muitas já não existem.
Então, esse eu acho que é um ponto importante. Automação, robotização, a tecnologia ela tem mudado as profissões da maneira como a gente as conhece. Segundo comentário, eu estive ano passado, eu palestrei no CONAR, que é um congresso na área de gestão de pessoas. E o tema do congresso foi Humanize. Então, assim, se por um lado nós estamos caminhando por um advento tecnológico, do outro lado, esse advento tecnológico nós temos perdido as relações, né, humanas. Enfim, então eu acho que tem uma reflexão aí sobre como nós estamos caminhando para frente, né? É só tecnologia? Então parte do que se discutiu lá foi tecnologia mais pessoas, o que eu acho que conversa com o que nós falamos aqui. E o terceiro ponto, que eu acho que essa é para a reflexão final, o Jonas Salk, ele tem uma fala que é assim, se todos os insetos sumissem da Terra, em 50 anos a vida na Terra desapareceria. Se todos os seres humanos desaparecessem da Terra, em 50 anos todas as outras formas de vida aflorariam, né? E ele tem razão. Eu acho que o ser humano, ele tem uma capacidade, a gente estava falando muito de inovação aqui hoje, mas ele tem essa capacidade de transformar. E nós precisamos ser cuidadosos, porque nós podemos transformar para o bem ou para o mal. Então, quando a gente fala do futuro, olhar para esse potencial que nós temos, buscando conhecimento, trabalhar para o bem, tendo propósito, né? Entender que as mudanças vão acontecer. Como é que a gente consegue se preparar a elas? Eu acho que esse é um ponto para a nossa reflexão aqui. Tá? Com isso, já estamos com o nosso tempo aqui encerrado. Agradeço a participação de todos. Excelentes perguntas que nós tivemos. Agradeço as nossas convidadas. Foi riquíssimo esse nosso momento. E eu não tenho dúvidas de que a gente sai daqui fortificado, né, pelo menos com essa reflexão sobre o que é inovação, o que é o trabalho para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigada. Tchau.